Faltam 7 minutos para as 12. O que vou pregar? Quanto tempo é que me dão para pregar? 5 minutos? É complicado. Num sábado em que há muitas coisas para apresentar à igreja, é sempre complicado. E quando as pessoas querem sair a tempo, às vezes é quase impossível gerir o tempo nessas condições. Vamos fazer aquilo que for possível fazer. Nós vamos falar hoje sobre um tema que não é muito consensual. Vamos falar sobre que nem toda a gente gosta de abordar. Mas nós, como igreja e como crentes, temos que abordar esse tema. Hoje vamos de um inimigo. O inimigo de todo mundo. O inimigo de todo mundo. Sabem qual é? É a morte. É a morte. É o último inimigo. A Bíblia diz que é o último inimigo que será derrotado. Deixem-me só fazer... Não tenho tempo, mas vou ainda tentar falar de uma história que é real. Vocês sabem que nos Estados Unidos há estados onde ainda prevalece a pena de morte. E a pena de morte foi instituída a 6 de agosto, quer dizer, a primeira execução foi a 6 de agosto de 1890. 6 de agosto de 1890. E quem é o réu condenado à morte? É um tal chamado Kemmler. E o que é que Kemmler fez? Kemmler matou ou esquartejou a machadada à sua esposa. Esquartejou mesmo, em pedaços. Então, o tribunal condenou a pena capital. Agora, não é a primeira vez que eles condenavam a pena capital. Só que antigamente podiam executar através da forca, mas a partir de 1860, nessa data, elas inventaram a cadeira elétrica. Era a primeira vez que elas usavam a cadeira elétrica, então prepararam tudo para que aquele réu condenado à morte fosse executado. Eu não gostaria de assistir uma coisa semelhante, não é? Então, o réu foi colocado lá, na cadeira, e eles... aqui é-nos dito que estavam ainda na cadeia de Auburn, em Nova York, ainda discutiam sobre o tempo de choque a ser administrado ao homem, na dúvida, para evitar queimaduras por parte do corpo de Kemmler, deram somente 10 segundos. Portanto, em 10 segundos o homem estaria morto. Só que não foi isso que aconteceu. Como é pela primeira vez, eles não tinham as coisas bem estudadas, e é-nos dito que, na altura, este processo tinha a concordância de um homem muito importante. Eu digo, podemos dizer que é o maior inventor de todos os tempos. É Edison. Exatamente. Edison. Então, eles ligaram aquilo a uma potência muito alta. Sabem o que é que aconteceu? O que aconteceu é que elas ligaram e submeteram aquele homem durante 10 segundos e ele não morreu. E ficou mais 7 segundos. Em 17 segundos, e Kemmler não morreu. E depois havia fumaça na sala, aquele tipo de circuito, não é? Os fios pareciam estar... Aquilo foi... Eu gosto de ler como é que está aqui. É dito assim: na dúvida, para evitar queimar, já falamos sobre isso,
Kemmler sobreviveu e, agonizante, teve que esperar alguns minutos mais para que o equipamento fosse preparado novamente para gerar outro choque capaz de dar cabo daquele coitado. Qual foi o resultado na sala de execução? Depois, ele ficou 17 minutos da primeira vez. E na segunda vez, eles aumentaram a dose e ele acabou mesmo por morrer. Resultado na sala. Além do morto, que é o condenado à morte, um repórter da United Press desmaiado, testemunhas vomitando e gritaria generalizada na sala do tribunal. Foi horrível. Horrível. Os condenados à morte, eles sabem a hora que vão morrer. Mas para toda a gente, nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Ainda bem, que eu não sei se vou morrer à tarde, se amanhã de manhã, eu não sei, porque assim eu vivo a vida, e a minha vida tenho que vivê-la em Cristo, para que quer eu viva, quer morra, eu viva no Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, que o título da nossa meditação hoje é O Dia em que a Morte Morrerá. O dia em que a morte morrerá. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, se me puderem dar mais 10 minutos, que agora são meio-dia, é hora de saída. Mas estou a começar. 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 54, o que é que nos é dito ali? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo rompeu com a morte. Ele saiu do túmulo. E como ele saiu do túmulo, todos aqueles que nele creem também sairão do túmulo. Poucas pessoas têm a desgraça de saber, com certeza, a hora exata da sua partida. Mas Jesus também sabia da hora em que iria morrer. Jesus é como aquele condenado. Jesus tinha também sido condenado, não à cadeira elétrica, mas a morrer numa cruz. Quando perguntaram a algumas pessoas o que é que pensavam sobre a morte, Maria Vomero dizia o seguinte: a morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela dizia: ela chega para todos sem exceção. E é verdade. A morte chega a todos sem exceção. Podemos viver mais tempo, mesmo que a gente faça 100 anos, ou 120, alguns chegam até 120, não é? Mas o fim é a morte. E é por isso que enquanto vivemos nesta terra, enquanto tivermos o fôlego de Deus em nós, nós devíamos andar segundo a vontade de Deus. Não devíamos ser orgulhosos. Devíamos ser humildes. Devíamos ser amorosos. Devíamos ser pacientes com todos. Mas é difícil. Devíamos saber perdoar. Devíamos viver uma vida em Cristo Jesus. Porque a vida é curta, meus queridos irmãos.
Mesmo para aqueles que vivem 100 anos, a vida é curta. Eu estou-me a lembrar, ainda ontem falávamos isso com a Violeta. Foi há pouco que nos casamos. Quer dizer, para mim foi há pouco. Não tínhamos filhos. Aquele dia maravilhoso em que eu vi aquela noiva entrar. Mas o tempo foi passando. Agora as minhas feições estão a decair. Os cabelos brancos, dói o corpo todo. Estamos todos numa situação difícil. Mas é assim a vida. É assim, o homem nasce, cresce e depois morre por causa do pecado. Porque Deus disse a Adão naquele dia: no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Eu gostaria que lêssemos o que é a morte, afinal. A morte, segundo João 11 até 14, se formos no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 11 a 14, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Para Jesus, a morte é um sono inconsciente. Meus queridos irmãos, as pessoas que morrem não saem do corpo, deixam o corpo ali e elas ficam a vagar por aí. Não. A Bíblia, isto é contrário àquilo que a Bíblia diz. E nós podemos ir rapidamente, como não temos tempo, vamos rapidamente para Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, no capítulo 5. No capítulo 9, desculpem. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. O que é que nos diz ali? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ele acrescenta no versículo 6, até o seu amor, o seu ódio e sua inveja já apareceram, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Alguém dizia que Hitler foi um dos maiores sanguinários do mundo, não é? Hitler, basta a gente ouvir falar dos campos de concentração, não é? Onde os judeus eram exterminados. Não só judeus, muitos foram exterminados naqueles campos, na Áustria. Sádico. Mas aquele homem, quando morreu, até uma criança de 2 anos podia lhe dar chapadas, porque já não reagia. Não reagia. Meus queridos irmãos, eu tinha que terminar, mas eu tenho aqui ainda algumas coisas para falar. Meus queridos, o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 13 até 18, fala-nos do que é isto da morte. Jesus Cristo considera as pessoas, 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é dos vivos e o outro grupo é dos mortos. Dentro do grupo dos vivos, nós temos os vivos crentes em Jesus e temos os vivos que não querem saber de Jesus. Ou seja, ou temos os salvos, aqueles que creem em Jesus, e temos o grupo dos perdidos, aqueles que não querem saber de Jesus. E dentro dos mortos, também há aqueles que na sua vida, enquanto viveram, creram em Jesus, e aqueles que enquanto viveram, não quiseram saber de Jesus para nada, quiseram viver a vida deles segundo o mundo. Então, Jesus vai voltar. E podemos abrir já o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo
4 e no versículo 13. Talvez vamos começar só pelo 16, que não temos tempo. É-nos dito o seguinte, 1 Tessalonicenses. O texto está aqui já. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem são os que dormem? Lá está. São os mortos. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O que é que nos diz mais a seguir? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que em Jesus creem, Deus os tornará a trazer com eles. Que grande esperança. E não é a primeira vez. Ontem falávamos na reunião que tivemos, houve muita gente que não esteve presente. Eu estava com a irmã Elsa, estava lá o irmão Luís, estavam outras pessoas. Nós falávamos disso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Há pouco o irmão Ávila citava o texto de João 14, 1 a 3, que diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E diz que na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Por isso é que nos chamamos adventistas do sétimo dia. Adventistas porque cremos piamente que Jesus em breve vai regressar e Ele virá nos buscar. Porque a nossa terra não é aqui. A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos na terra. Peregrinos, viajantes. A nossa cidade está lá no céu, onde nos aguarda a imortalidade, que só Jesus pode dar essa imortalidade. Meus queridos irmãos, às vezes temos a impressão de que Deus fica quieto diante de certas injustiças que são praticadas contra nós. Mas Deus realmente é justo. Deus é justo. Podemos confiar que no tempo certo Deus fará justiça. Cada pessoa responderá por suas ações diante de Deus. Cada pessoa responderá por suas ações diante de Deus. E nós podemos ir rapidamente em João, não sei se vamos rapidamente em João, no capítulo 5, e no versículo 25 e 28, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 25 e 28, é-nos dito o seguinte, João 5, 25 e 28. No 25 diz assim, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Glória a Deus. Ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. E no 28 diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ou nos cemitérios ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus é clara em dizer isto. E nós cremos piamente, porque são palavras do nosso Senhor Jesus, aquele que não pode mentir. Meus queridos, mesmo que haja problemas nesta vida, não precisamos temer a morte. Quando pensamos demais na nossa morte, acabamos por não valorizar a vida. Quando pensamos demais na nossa morte, acabamos por não valorizar a vida. Não precisamos temer a morte. Em Cristo, a morte assume outra forma, a forma de vida. O que é que Jesus disse a Maria Madalena quando Lázaro morreu? O que é que Jesus disse a Marta? A Marta, não é Maria Madalena. A Marta, no capítulo 11 de João, já que estamos em João, no capítulo 11, no versículo 25, é que Marta tinha já esta visão de que Jesus vai voltar.
É por isso no versículo 24 de João 11, é-nos dito o seguinte: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Meu irmão, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus diz a Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A morte não nos pode assustar. É terrível. Ninguém quer morrer. E ninguém deseja morte para ninguém. Nem mesmo Deus deseja morte para nós, porque Deus não nos tinha criado para morrer. A morte veio por causa do intruso. A morte veio pela desobediência. Porque Deus disse que certamente morrerás no dia em que comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não temos tempo para desenvolver essa parte. Mas, meus queridos irmãos, eu estou feliz porque a morte será lançada no inferno. Será lançada no fogo. Querem ver onde é que está isso? Vamos ler rapidamente. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Oh! Esta é a segunda morte. Glória a Deus, porque vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo. Vão ressuscitar juntamente com os justos vivos transformados. Esses dois grupos vão subir a encontrar Jesus nos ares, porque Jesus não vai pousar nesta terra quando vier. Então, esses dois grupos, com todos os anjos que nesse dia vão sair do céu e virão aqui na terra com Jesus, esses dois grupos, os justos transformados e os justos ressuscitados, que eram mortos ressuscitados, vamos subir até a eternidade. E vamos lá ficar. A Bíblia diz que é o milênio. Vamos ficar 1000 anos com Cristo lá no céu. E é isso mesmo, se vocês lerem, Apocalipse 20 fala mesmo do milênio. Fala do milênio. O título diz: meu Satanás é amarrado por 1000 anos. E os fiéis reinam com Cristo. Mas, findos os 1000 anos, é-nos dito que, findos os 1000 anos, a santa cidade vai descer. E quando a santa cidade descer, Jesus vai mandar ressuscitar os ímpios que, entretanto, continuaram mortos. E alguém vai perguntar: e os vivos ímpios que, quando Jesus veio, ficaram aqui na terra? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que os ímpios serão fulminados pela presença de Jesus. Portanto, Satanás será amarrado, significa que ele não terá ação durante os 1000 anos, enquanto os justos estarão no céu, e no céu os justos vão ter a oportunidade de ver que Deus é verdadeiramente justo. Porque vamos perguntar: aquele pastor, aquele irmão que pregava lá espero que não seja isto comigo. Espero que Deus tenha misericórdia de mim. Mas podia acontecer que alguém ia perguntar: mas aquele que pregava lá em Angra, está onde? Não está aqui, na eternidade. E sabem o que é? Jesus tem todas as técnicas. Vai passar o filme da pessoa. E vai-se ver o que é que a pessoa, aqui na igreja era uma coisa, e em casa era outra, no trabalho era outra. E vai passar o filme e toda a gente vai dizer: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Esta pessoa não merecia, não podia ir para um lugar tão santo como é o céu. Meus queridos, depois disso,
Os ímpios, Satanás vai querer congregar os ímpios ressuscitados e vai levá-los para a tal batalha do Armagedon. Nós podíamos falar um pouco sobre o Armagedon, mas não temos tempo. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz que então vai descer o quê? Vai descer fogo do céu. Versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse. Começando no 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Nós vamos ver que esse todo sempre não quer dizer que o inferno vai arder constantemente. Nós vamos já um dia falar sobre essa questão. Meus queridos irmãos, vou-vos contar uma pequena história, mas para terminar mesmo. Mais uma pequena história. Havia no Brasil uma tribo. Como sabem, há tribos nativas, que algumas delas estão sendo exterminadas lá na Amazônia, não é? O homem está a destruir a Amazônia, o pulmão do mundo está sendo destruído, porque ninguém quer saber das leis da natureza e ninguém quer saber da natureza. As pessoas, hoje o mundo é mais pelo dinheiro do que... E por isso mesmo o clima está alterado, é por isso que estão preocupados com o clima. E nessa zona viviam índios, nessa zona da Amazônia, viviam alguns índios. E havia um missionário que foi trabalhar para naquelas zonas, com aqueles índios. Houve uma altura em que veio uma peste, talvez parecida com esta que temos aqui, mas aquela, se calhar, era local, não é? Não é pandemia, mas era, se calhar, uma epidemia, não é? E então, as pessoas começaram a ficar doentes e o missionário ficou muito preocupado, mas o missionário lembrou-se que, do outro lado da floresta, havia um hospital, havia um centro médico, um hospital. E então ele pensou, se eu levar essas pessoas todas para o centro médico para apanharem vacinas e para serem tratadas, essas pessoas poderiam escapar da morte. Então falou ao povo, olha, vocês venham comigo e vamos lá no hospital e vocês vão escapar. E eles pensaram, vamos, mas para irem para lá tinham que atravessar um rio. Só que os indígenas, eles acreditavam que aquele rio tinha espíritos malignos e que ninguém podia atravessar aquele rio. E se alguém atravessasse aquele rio, ficava lá no rio. Então eles disseram, não, nós não vamos para lá, se temos que atravessar o rio, nós não vamos. Mas o missionário disse, não, mas é necessário. Eu, quando vim, eu passei neste rio, quando vim para aqui. E eles disseram, não vamos acreditar em ti. E o missionário foi com eles, venham comigo até o rio. E o missionário foi e tirou a água do rio e meteu na cabeça dele e nada lhe aconteceu. Eles disseram que mesmo assim não acreditamos. E o missionário, ele disse, querem ver mais? É que eu vou para dentro da água e não me vai acontecer nada. E ele foi para dentro da água e não aconteceu nada. Mas eles disseram que não, mesmo assim não acreditamos. Então o missionário pegou em si, olhou para eles e ele disse, agora vejam. E o missionário entrou para dentro da água, nadou até chegar ao outro lado do rio e saiu do rio e cerrou o punho. Estou cá, estou vivo. Foi nessa altura que eles viram que, afinal, aquilo que eles aprenderam do rio, sobre o rio era simplesmente uma farsa. E todos eles passaram pelo rio e foram no hospital onde foram tratados e curados e vacinados. Meus queridos irmãos, a minha
conclusão é assim. Meus queridos, Deus nos ama demais. Ele não gosta de nos ver sofrer. Por isso não precisamos temer a morte, pois Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu por nós. Jesus viu pessoas escravizadas pelo medo de um poder falso, como aqueles indígenas. Ele explicou que o rio da morte não era nada para se temer. As pessoas não acreditaram. Ele tocou um menino e o chamou de volta à vida. Está a falar do filho da viúva de Naim. É-nos dito que os seguidores ainda não foram persuadidos. Ele sussurrou vida para o corpo de uma menina morta. Quem é esta? É a filha de Jairo, não é? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. As pessoas ainda continuaram céticas. Ele deixou um homem passar 4 dias no túmulo e daí o chamou para sair. Estava a falar de Lázaro. Mesmo assim não acreditaram. Até que o próprio Senhor Jesus meteu-se na água. Ele próprio tomou a cruz. Ele próprio morreu, sepultado e ressuscitou. Meus queridos, Jó dizia, Jó capítulo 19 e 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse texto muito importante. Jó que sofreu tanto, ele, no meio do sofrimento, ele a deitar pus e bichos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E os meus olhos o verão, não outros, mas os meus olhos mesmos. Cristo virá. Quer tu acredites, quer não. Quer eu aceite, quer não. Quer eu o busque, quer não. Ele há de vir no momento certo. Agora, depende de ti e de mim se o aceitamos como nosso Salvador. Se vamos no grupo dos que vão subir ou se estaremos no grupo dos que vão ficar aqui na terra para ressuscitarem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Há duas, lembrem-se sempre disso, há duas ressurreições. A primeira, que é dos justos. A segunda, que é dos ímpios. Há duas mortes. A primeira, que é a morte pela qual todos nós vamos passar, se entretanto Jesus não vier. E a segunda morte, que será somente para os ímpios. Nenhum de nós aqui deve participar da segunda morte. Que Deus nos ajude. Que Deus seja misericordioso conosco. Deus é quem tem o controle da vida e da morte. Então, o que temos que fazer é refletir nas palavras do apóstolo Paulo e deixar que elas façam sentido para nós. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Você não gostaria de pertencer verdadeiramente ao Senhor? Será que alguma coisa em sua vida ainda pertence exclusivamente a você? Ou você tem excluído Deus de alguns dos seus momentos? Esta é a tua oportunidade, meu irmão. Esta é a minha oportunidade para entregar tudo nas mãos do Senhor, descansar na sua graça. Faça guerra ao pecado. Morte à nossa velha natureza. Tenha paz em Cristo e seja feliz. Amém.